diferentes, tá? Lugares que eu já estive, lugares que eu ainda não estive, lugares que eu quero estar. Tá? Por exemplo, João Pessoa, eu quero estar ainda aí com vocês, quem sabe algum dia. Então, foi muito bom. Porém, ontem fizemos uma apresentação mais geral da questão do mal na literatura e como que, do ponto de vista da psicanálise, esse mal é considerado. Como foi visto ontem, esse mal não é nenhum mal no sentido do mal tal como é visto, por exemplo, na filosofia, por exemplo, na religião. Nós percebemos que esse mal, do ponto de vista da psicanálise, tal como ontem nós mostramos, tem a ver com o reprimido. E tem a ver também com o modo como, quando buscamos desobstruir isso que em nós está obstruído, isso que em nós está reprimido, os outros nos veem de um modo diverso. E, portanto, nós temos que nos confrontar, nós temos que transgredir. E a transgressão é o elemento próprio desse mal, que é um mal que está além da dicotomia de bem e mal, porque ele é libertador. A transgressão também liberta. Como se diz, hoje nós vivemos a época da perversão comum, da perversão generalizada, que não é perversão no sentido de uma posição, mas é perversão no sentido, por exemplo, de uma sexualidade perversa e de uma busca de transgressão dessas leis, tal como elas se colocam impositivamente. Ora, no âmbito desse mal, há uma série de situações, há uma série de sofrimentos que nós, seres humanos, respondemos também de maneira diversa. Uma dessas maneiras, um desses modos de responder é via neurose, é via frustração, é via falta do objeto desejado. Uma outra, falava agora há pouco com o Matheus a respeito, é via, vamos dizer, depressão de transferência, que é um termo criado pelo psicanalista francês André Green, para designar uma série de sintomas, uma série de sofrimentos psíquicos que, embora apareçam inicialmente como neurose, no fundo não é bem uma neurose. O Green também chamou isso de complexo da mãe morta. E, além de complexo da mãe morta, de depressão de transferência. Eu, pessoalmente, atendendo em consultório, estudando, percebi um outro aspecto, um outro elemento que não se enquadra nem na neurose freudiana, na neurose clássica, nem no complexo da mãe morta do Green, ou aquilo que ele chamou de depressão de transferência. A esse fenômeno novo, em alguns casos, não em todos, evidentemente, mas em alguns casos eu notei alguns aspectos que eu chamei de antinarciso. O que é o antinarciso? Me parece um fenômeno clínico, mas antes de ser um fenômeno clínico, ele apareceu como um fenômeno literário, com personagens da literatura. O principal personagem da literatura que pode ser qualificado como antinarciso é o Natanael, que a Marguerite Yourcenar, em Um Homem Obscuro, retrata. Mas, além do Natanael, nós temos outros antinarcisos na literatura. Por exemplo, o amanuense Belmiro, do nosso Ciro dos Anjos, o escritor mineiro do século passado. O próprio Ciro dos Anjos, autor, se diz, em 82, se eu não me engano, ou em 80, um antinarciso. Daqui a pouco eu vou ler um trecho do Ciro dos Anjos, ele próprio se colocando como um antinarciso. Mais recentemente, precisamente 2010, 2011, o Michel Tournier, um escritor francês muito interessante, se designa como um antinarciso. E é justamente com ele, com o Michel Tournier, que nós vamos começar hoje o nosso curso. Eu
fiz uma tradução, uma breve tradução, uma tradução livre de um texto dele que ele escreveu no conjunto de entrevistas, né, que ele deu ao Michel Martin Rolland, no qual ele fala, nas 2 primeiras páginas, ele escreve de próprio punho um pequeno texto falando dele próprio. Foi a primeira vez, e talvez a única, acredito a única, que o Michel Tournier fez isso. Eu quero propor para vocês um exercício através dos afetos, um exercício através das emoções, dos sentimentos. Em função da gravação, eu vou ler esse texto aqui para vocês, na tradução que eu fiz, que o Matheus já passou para vocês. Eu pediria que vocês abrissem no computador de vocês, assim como eu vou fazer aqui, que abrissem no computador de vocês. Não está aqui, eu vou ter que abrir de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não é aqui. Aqui é outra coisa. Esse aqui eu vou fechar, porque não é ele por agora. Né? Depois a gente volta, mas é um outro texto. Deixa eu fechar aqui. É um outro texto, só que eu tenho que abrir primeiro. Viu aí, Matheus, o meu problema com o Meet? Eu nunca sei quando abrir e quando não abrir. Professor, se quiser, hoje eu posso espelhar a tela. Aí, se o senhor quiser mandar pelo WhatsApp, pelo grupo mesmo, ou pelo meu privado, aí eu passo agora, fico passando para o senhor. Não, mas eu acho que é só o primeiro que eu tenho mais dificuldade. É porque eu tenho que abrir primeiro aqui no computador, deixar ele na janela principal, para depois o Meet pegar. Isso, naquele apresentar agora e uma janela, aí isso, justamente. Agora sim, agora ele apareceu. Ué? Agora, não, é esse aqui. Agora sim. É o Meet, porque eu ia fazer uma assinatura do Meet, acabei não fazendo, eu acho que ele não gostou de mim por conta disso. Brincadeira diante de Narciso. Gente, então, não sei se já está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Esse é um texto, uma tradução que eu fiz. Primeiro, de um pequeno texto, né? Eu chamei de Manifesto Singular, que é um texto do Tournier sobre ele mesmo, sobre essa questão do antinarciso, ele se dizendo um antinarciso. E depois um texto do Fouillé-Luc sobre o Michel Tournier como um antinarciso. Esse texto do Fouillé-Luc, que nós vamos trabalhar aqui rapidamente, em largas pinceladas, mas antes, nós vamos ler aqui essa primeira página, esse texto do Tournier, extraído de Je m'avance masqué. Uma tradução livre, eu caminho mascarado. Eu gostaria de propor o seguinte: enquanto eu ler esse texto para vocês, eu gostaria que vocês deixassem vir toda sorte de sentimento, de emoção, de afeto, e escrevesse imediatamente, sem pensar, sem refletir, o que vier em vocês. Tá bem? Esse exercício eu quero que dure aproximadamente 10 minutos. Depois de eu terminar a leitura, vocês vão escrever algo que vier em 10 minutos. Nesses 10 minutos, eu vou estar fazendo alguma coisa aqui para o Matheus não ter que desligar a câmera. E, claro, depois eu vou retornar para a gente poder fazer a discussão. Uma vez que vocês tiverem escrito o texto, pode ser 5 linhas, 10 linhas, 20 linhas, não importa. O que importa é que vocês vão escrever um texto em 10 minutos. Não importa a quantidade de linhas, tá? Esse texto vocês vão nos enviar pelo WhatsApp. Eu acho que todo mundo que está no grupo agora, o Matheus mandou o link do WhatsApp. Vocês vão mandar para mim esse texto pelo WhatsApp. Pode mandar para todo o grupo, aqueles que quiserem mandar para todo o grupo. Pode enviar apenas para mim. Quem quiser enviar apenas para mim. Eu vou dar uma olhada rápida também nesses textos todos.
o exercício é para vocês e para mim ao mesmo tempo, percebe? Eu também vou dar uma olhada rápida nesses textos e a partir deles é que nós vamos trabalhar esse curso do Antinarciso. Dentre vocês, dentre aqueles que enviarem, vocês não são obrigados a enviar, mas dentre aqueles que enviarem e quiserem, poderão ler aqui para nós a sua impressão. Pelo menos 3 pessoas eu gostaria de ler, tá? Eu gostaria que lessem, eu gostaria que lessem as suas impressões desse primeiro texto, dessa primeira leitura. Tá ok? Alguma dúvida? Tudo tranquilo para mim, professor. Tudo tranquilo para todo mundo? Durante esses 10 minutos, em que alguns vão estar escrevendo, eu também posso estar tirando dúvida de outros, ou podemos fazer aqui, responder perguntas, se caso surgirem. Tá legal? Depois dessa primeira parte, em que nós vamos ler o texto do Tournier e vamos ler um pouco da biografia dele, na segunda parte, nós vamos trabalhar... nessa primeira parte também, nós vamos trabalhar um pouco com o texto da Marguerite Yourcenar, como a água que corre. Mas dentro de como a água que corre, o texto Um Homem Obscuro, que é considerado o Antinarciso na produção da Yourcenar, tá? Claro, eu não vou ler para vocês aqui esse texto hoje, não, mas uma passagem ou outra eu vou ler para vocês e vou comparar Um Homem Obscuro com... Eu vou tirar aqui agora o compartilhamento, depois eu volto. Eu vou comparar com o texto do Michel Tournier, Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico. Eu procurei a minha versão eletrônica dele, mas eu não encontrei nas pastas que eu tenho aqui disponíveis. Deve estar em alguma outra pasta. Ou então ele se escondeu em algum lugar, eu não encontrei. Mas eu faço essa rápida comparação também, para que vocês tenham uma noção, ainda que rápida, do Antinarciso. Na segunda parte do texto, nós vamos mergulhar em Freud. Vamos fazer uma rápida distinção, a partir do Freud, do narcisismo, do narciso e do antinarciso, e vamos fazer muito rapidamente uma discussão da lei de Macbeth, ou Macbeth, segundo alguns, do Shakespeare, mostrando ali, no caso da lei de Macbeth, ou Macbeth, um caso inconcluso de Freud. Freud deu aquele caso da lei de Macbeth, que entra em colapso assim que consegue realizar o seu sonho, o seu desejo, tornar-se rainha da Escócia. Claro, com 2 assassinatos nas costas. O que acontece? Ela não consegue usufruir dessa conquista, entra em colapso. Poderíamos entender esse colapso como um colapso histérico, mas não é. Freud não consegue resolver desse ponto de vista, não consegue resolver o caso interpretando esse caso como sendo um caso de neurose clássica. Eu, pessoalmente, posteriormente, pego esse mesmo caso e o interpreto a partir do complexo da mãe morta do Grimm, a partir daquilo que o Grimm chamou de depressão de transferência, mas também eu mostro que há dificuldades em resolver esse caso a partir do Grimm. Daí, eu avanço a tese do Antinarciso para falar um pouco de Lady Macbeth. Professor? Aí nós terminamos. Professor, desculpa, é que o Fred levantou a mão. Sim, eu já vou passar para ele, tá? E assim nós terminamos. Talvez, se der tempo, eu vou falar de 2 fragmentos, ou de um fragmento, de um caso real, que eu atendo, de uma pessoa que eu considero antinarciso. Isto é, que está passando, ou na verdade que passou, já está saindo, de uma situação clínica conforme isso que eu designei de antinarciso. Essa pessoa me autorizou a fazer isso, porém ela não é citada, tá? Como ocorre com os casos clínicos da psicanálise. A gente usa esses casos, mas a gente não cita as pessoas em função, evidentemente, do sigilo. Fred, fique à vontade.
Professor, bom dia a todos e todas. Professor, achei muito interessante essa sua proposta de criação do texto para envio para o WhatsApp. Eu só queria perguntar uma questão em relação à natureza dele, professor. Se, para a gente fazer esse texto, com base no nosso sentimento, como o senhor estava dizendo, no nosso sentimento em O que relação vier à na leitura hora. que o senhor fará, ou se é um texto, assim, por assim dizer, crítico em relação ao que o texto nos passa. O senhor poderia, por favor, explicar essa questão? Na verdade, eu falo que o sentimento, a emoção, mas a crítica também está carregada de sentimento e emoção, né? Por mais racional que ela seja, ela está carregada disso, de um modo ou de outro. Então, assim, o modo como vier. Tá legal? Certo, professor. Muito obrigado. Não se preocupe, eu estou sem emoção. Não, vai da crítica mesmo, vai da racionalização. E aí depois, se você quiser ler, evidentemente, aí nós vamos ver o que aconteceu ali, tá bom? Vamos lá, então? Mais alguma dúvida? Então, vamos lá. Acredito que não, professor. Vamos lá. Esse texto, então, Eu Sou o Anti-Narciso, ele é a primeira página aqui de Je m'avance masqué, no qual o Tournier escreve de próprio punho algo dele. Então, eu vou ler aqui e gostaria que vocês deixassem se levar pelas emoções. Mesmo aqueles que geralmente não fazem isso, mas como nós somos aqui um grupo de psicanálise, de literatura, vou fazer esse exercício. Né? Para começar, eu irei ler para você um pequeno texto meu sobre mim mesmo. Você é a única pessoa a quem eu me impus uma semelhante provação. Mas você veio aqui para isso. Sinto pena de ti. Palavras amargas sobre minha imagem. Ou o antinarciso. Meu Deus, por que é preciso ter um rosto, um corpo, uma silhueta? Eu sonho ser o homem invisível, capaz de se escorregar por todos os lugares, de tudo sofrer, de tudo entender, de tudo anotar, passando ele mesmo despercebido. Os escritores que eu admiro, francamente, eu não tenho tido jamais a curiosidade de saber a cabeça que eles tinham. Por isso, eu me faço uma ideia da história das letras assaz radical, que concede pouco lugar aos próprios escritores. Eu acredito que as obras se engendram umas às outras no curso dos séculos, por geração espontânea. Ilusões perdidas deram nascimento a Os Miseráveis, que engendraram, por sua vez, crime e castigo, etc. Balzac, Victor Hugo, Dostoiévski. O que vocês fazem? Digam-me. Nada de importante. Eles são, a meu ver, o lixo que as suas obras deixaram cair sob elas ao se fazerem. São seus excrementos, para falar com clareza. Seguramente, podemos nos interessar por eles, como vocês aqui nesse congresso. Escrever sua vida, contar seus amores, examinar seus rostos. Isso se chama coprologia. Isso mesmo, coprologia. Eu mesmo fiz isso na Floresta do Gabão. Eu estava com uma equipe de zoologistas. Fizemos pesquisas sobre o regime alimentar de diversos animais da floresta. Recolhemos excrementos de javalis, de gazelas, de gorilas. Então as analisamos em um laboratório improvisado. Não há trabalho estúpido. Eu sou pleno de boa vontade. É isso, caríssimos. Escrevam o que vier na mente, no coração, no corpo, no inconsciente de vocês. 10 minutos
e enviem para nós pelo WhatsApp, pode ser pelo grupo criado pelo Matheus, pode ser diretamente para mim, tá? E aqueles que quiserem ler, depois, aqui, vão ter o seu espaço nessa primeira parte do nosso curso. Eu fico à disposição de quem quiser perguntar alguma coisa. Enquanto isso, vocês vão escrevendo. Tá legal? Certo, professor. Eu vou tirar o compartilhamento. Fico aqui à disposição. Não tendo questões, eu vou falando algo para efeito da gravação, tá legal? E, a partir disso, quem quiser, é só levantar a mão ou é só falar diretamente. Eu vou falar um pouco. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou, como eu ainda não tenho todos vocês no WhatsApp, eu vou falar pelo número, tá? Ou vou apenas ler. A Eva, ela perguntou: gostaria de saber o contato do professor, visto que enviarei no particular. Ô, Eva, é o 42988084402, tá? Deixa eu colocar aqui também no WhatsApp para vocês, aí vocês podem pegar direto. 42988084402. Aí quem quiser enviar direto. Isso aí, ó. Gostei. O Michel Tournier, ele começou a escrever tarde na vida. Ele começou a escrever aos 43 anos. É interessante isso, porque se considerarmos aquilo que eu falei ontem, será que o Tournier começou a escrever depois da análise ou antes da análise? Eu ainda não tenho essa informação, tá? Eu estou pesquisando. Mas acredito que depois da análise. Ele tem um conhecimento muito profundo de psicanálise. Ele trabalha nos seus textos com elementos de psicanálise. E quando ele fala do antinarciso, aqui eu não vou avançar porque vocês estão escrevendo, ele também mostra elementos desse conhecimento. Aqueles dentre vocês que já leram o Sexta-feira, esse livro, né, Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, ele tem uma outra versão. Uma versão para criança. Nesse livro, conforme eu escrevi em algum lugar, ele conta uma história muito interessante. E nós vamos, depois, ao ver a biografia do Tournier, perceber que tem muita coisa próxima aqui. Aí a questão fica, quando o Tournier escreve esse livro, em 67, quando ele publica esse livro em 67, ele está falando dele mesmo ou já é uma escrita liberada dos seus elementos, dos seus conteúdos reprimidos? A Maísa escreveu aqui, ó: eu senti isso, professor. Pela maneira que ele escreve, tive a sensação de que ele sentia-se livre em sua escrita. Perfeito, Maísa. Obrigado pelo depoimento. Eu também. Então, como nós falamos ontem, né, Maísa? Quando ele escreve, a sensação que nós temos é que é uma pessoa que se coloca com o Estado ou como em um Estado, de que ele já deixou que aquilo transcorresse de algum modo e tem, não vou usar a palavra controle, mas a palavra domínio. A palavra domínio. E esse domínio significa conseguir, mesmo tendo uma concepção assaz diferente de outros escritores
acerca do fazer literário uma concepção livre, como aqui a Maísa está dizendo. Claro que esse é um ponto que nós devemos pesquisar. Nós não devemos simplesmente aceitar como algo dado, até porque ainda não sabemos exatamente. O Tournier, e eu não quero adiantar, enquanto não chegar mais materiais, eu vi que o da Eva já foi enviado, me parece, mas eu não quero adiantar nada ainda. Em todo caso, nós temos, com o Antinarciso, uma situação muito interessante com a biografia, com a autobiografia, e Mateus, com a solidão. Eu falo aqui do Mateus porque o Mateus está fazendo um trabalho sobre solidão. Então, esses dois elementos são muito interessantes. Mas, vamos aguardar um pouquinho. Eu só vou dar uma olhada aqui, ver o que já está chegando. Então, aqui a nossa Eva está enviando, né? Não, ok, Eva, a ideia é essa mesmo, tá? De acordo com o modo como vocês se sentirem, vocês podem enviar em público ou envio em particular. O importante é que cada um possa fazer uso da sua intimidade, como considerar mais adequado. Isso é importante na ética psicanalítica e acredito também na ética literária, né? Na ética da literatura. Por mais que a gente falou ontem da transgressão, há também uma ética na transgressão. Tá bom? Então, eu continuo aqui aguardando vocês. O texto do Tournier, esse texto me parece muito interessante, porque ele sintetiza toda a vida do Tournier. E seja esse livro, seja um outro livro que eu vou falar ainda aqui rapidamente, que são os Meteoros, e a biografia, a autobiografia, ou a pseudo-autobiografia do Tournier, bom, era para estar aqui, mas não está. Está aqui. Que é Le Vent Paraclet. Esse texto, né, o Vento Paracleto, eu prefiro traduzir desse modo, há uma tradução Paráclito, eu não gosto desse negócio de Paráclito, o termo é muito estranho. Eu prefiro Paracleto porque vem direto do grego como uma transliteração. Esse título era para ser o título de uma obra chamada Os Meteoros. Particularmente sobre essa obra, Os Meteoros, não sei se a Maísa conhece essa, a meu ver, há ali um rompimento do Tournier com o catolicismo. O catolicismo no qual ele foi criado a vida toda, né? Evidentemente. Os Meteoros é um texto no qual o Tournier se pretende fazer a reconciliação dos eventos celestes, portanto, da meteorologia e da teologia, o que significa desenvolver uma espécie de teologia pagã. Aquelas teologias da época dos romanos, no início ali do cristianismo, ou uma teologia grega, pré-socrática. Ele não fala isso aí eu que estou adiantando. Mas é um texto que tem de tudo, né? Do ponto de vista da sexualidade, por exemplo, é um texto completamente avant la lettre. É um texto que antecipa muitas coisas que só depois de 20 anos que começou-se a pensar em termos de literatura. Claro que nós já temos Sade e outros que já fizeram coisas parecidas, mas por motivos diferentes. Não um texto que se quer sagrado, como é o Tournier com os Meteoros. Mas os Meteoros era para se chamar o Vento Paracleto. E o que é o Vento Paracleto? O vento, para o Tournier, é sinônimo de espírito. E
aqui, nesse texto, os meteoros e o vento paracleto, ele quis que esse espírito, ou que o vento, na medida em que assume a noção de Espírito Santo, o Espírito Santo da teologia cristã, se fizesse um espírito específico, particular, em cada tipo particular específico de vento. Não sei se vocês gostam, mas o cacaverá, o índio, né, o cacaverá tupi-guarani, ele tem um texto muito interessante sobre o vento. O texto não está mais aqui na minha biblioteca, está em outro lugar. Eu esqueci agora o título do texto do cacaverá, mas fala do vento, o trovão e o vento. Me parece que é esse o título. Se alguém lembrar aí, puder me ajudar, o trovão e o vento, eu acho que é esse o texto do cacaverá, no qual o vento é apresentado de um modo muito próximo desse do vento paracleto, desse dos meteoros do Tournier. E o que é o vento para o índio? Para o Tupi-Guarani e para todos os índios, né, aqui no Brasil, os nossos povos originários. Eles são exatamente aquilo que nos envolve e nos dá sentido, né, na nossa existência. Ora, foi mais ou menos isso que o Tournier tentou fazer, ou quis fazer em Os Meteoros. Porém, foi um texto extremamente mal recebido. E, depois de Os Meteoros, ele quis fazer Ok, Matheus, obrigado. Matheus já enviou o texto, já vamos fazer isso, tá? Eu vou esperar mais alguns enviarem e também autorizarem, daí nós vamos ler juntos e vamos trabalhar, tá bom? Concluído, então, sobre o vento paracleto, é aquele vento que vem, mas que tem essa característica de paracleto, de nos ajudar, de nos levar a algum lugar. Talvez a nossa realização. Talvez aqui estou falando como hipótese. Mas tem outra característica. O que são os meteoros para o Tournier? Ora, os meteoros somos nós. Cada um de nós somos um meteoro. Então, quando ele fala dos meteoros, ele está falando dele mesmo, está falando de cada um de nós, de como cada um na sua singularidade, ou se o Mateus quiser, em sua solidão, passamos pelo mundo sem deixar rastro. Passamos, nos confundimos e seguimos adiante na nossa dissolução. Eu só perguntaria para vocês, agora eu já posso... É isso mesmo, né, Matheus? O trovão e o vento. Ah, que beleza. Então, que bom que o meu inconsciente trouxe o título correto. Excelente esse livro do Cacaverá. Quem quiser, eu indico essa leitura, é muito interessante. E ela dialoga, né, com vários outros. Ali, podemos dizer que temos uma teologia indígena. Tá? Mas isso fica para um outro dia, para um outro minicurso. Vamos aos textos, vamos aos materiais de vocês. Então, o Matheus aqui nos autorizou, o Frederico disse que enviou, mas eu não sei se ele autorizou. A Maísa falou lá do sentimento, da leitura do Tournier. Eu vou ver quantos já enviaram e vou salvar aqui no meu computador os textos, tá? Então, a Eva enviou dela, já estou lendo aqui. Quem mais? O Matheus, estou baixando aqui, tá, Matheus? Para a gente poder. Tá bom, Frederico. Obrigado por ter informado, tá? Então, o do Matheus está baixado. Do Frederico também estou baixando. A Lindalva. Vão enviando, tá, pessoal? E quem quiser ler,
vão ser vocês que vão ler, tá? Não será eu, não. Eu só vou colocar aqui na tela para os colegas poderem acompanhar. Mas alguém gostaria de ler o texto? Bom, até mais alguém falar, pelo menos 2 pessoas, dos que já vieram, né, dos que já enviaram, nós temos algumas características em comum. Por exemplo, falamos da questão da solidão. Aparece isso para alguns de vocês que estão enviando. Uma outra situação é a relação dele com os escritores. Tá? Que tipo de relação é essa? Se alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Não precisa ler o texto, não, mas podem falar aqui também da impressão que vocês tiveram do texto dele, de maneira mais crítica, inclusive. É só o texto mesmo que eu quero ler, porque eu vou fazer um comentário diferenciado, que o Antinarciso, a primeira coisa que ele nos traz, para aqueles que não são antinarciso, é uma espécie de ojeriza. É uma espécie de algo que dá asco. Mas, às vezes, o próprio antinarciso tem uma espécie de asco, mas asco consigo mesmo, daí. Como vocês viram no texto do Tournier, ele, em relação a ele próprio, é extremamente crítico. E algo que, em alguns textos de vocês aqui está aparecendo, o desencontro. Isto é, no caso do antinarciso, há desencontros. E esse desencontro não necessariamente é produzido por ele mesmo, mas pela contingência da existência. A existência é contingente. E existência aqui é o quê? É estar fora. É permanecer fora. O próprio Tournier tem uma noção sobre a existência muito interessante. E esse estar fora é o que ele chama de ser éxtimo, ou daquilo que em psicanálise nós também chamamos de extimidade. Porém, na psicanálise, os lacanianos, pelo menos, dizem que a extimidade tem a ver com esse modo como o indivíduo lida com a sua própria intimidade. Isso é correto, isso é verdadeiro, isso tem muito a ver com aquilo que o Freud, já na sua época, chamou de o estranho familiar, né? Ou o familiar em uma tradução mais recente, unheimlich, né, que é o termo alemão. Bom, vamos avançar aqui. Matheus, você gostaria de ler o seu para nós? Sim, professor, tudo certo, posso ler sim. Tá, eu posso colocá-lo aqui então na tela? Tá, então só um minutinho para eu fazer isso. E aí eu já libero para você. Mas alguém, pessoal, que quiser, fique à vontade também, viu? Porque a ideia é deixar que a literatura corra pelas nossas veias e artérias, mas não só. Estamos falando do mal, tá? Eu quero provocar vocês, porque é uma das características que eu tenho nos meus seminários, viu? Vamos lá. Então, Matheus, aqui é com você. Se quiser que eu aumente aqui um pouco. Não, professor, dá para ler, sim. Tá. Uhum. Perdi-me completamente na descaracterização. A ideia ou a anti-ideia de desaparecer é sedutora. Não em nome de um suicídio, mas na própria existência de um vazio labiríntico e interno. Lembrou-me o homem da multidão do povo, que, em meio a muitos, simplesmente desaparece solitariamente. A solidão que gostaria de carregar ainda é intragável para mim, mas no grande e maravilhoso entulho de palavras e símbolos que é a literatura, encontro um caminho mais seguro, um caminho mais alentador para mim mesmo, mas uma travessia mais perigosa para o sumiço, para o abandono do mundo.
há algo de extremamente seguro em ser invisível, em ser eco nas orelhas de Narciso. Muito interessante, Matheus. Alguém gostaria de falar algo? Ou você mesmo, Matheus, a partir do que você escreveu? Professor, eu fiquei embasbacado com o texto, né, que a gente leu. Uma página apenas já me chocou muito, e assim, me chocou principalmente pela sinceridade, né, até pelo despudor do modo que ele falou da literatura, que não deixa de ser, em parte, uma verdade também. Essa ideia de que ela, apesar de ser espontânea, no sentido de que uma obra vai gerando outra, né, acaba que se cria esse entulho também, né, às vezes, muitas das vezes a gente encontra essa volta mesmo, esse eterno retorno, né, os temas sempre retornam, né, claro que de modo diferente, esteticamente, isso que é a beleza, mas isso não deixa de ser uma verdade também, a gente fala da mesma coisa, no fim das contas, que não conseguimos resolver. Interessante. Eu vou aproveitar o seu texto e a sua fala para avançar algumas questões por conta do tempo, tá? Eu estou dando um curso sobre o Antinarciso, que são de 9 encontros, cada um de 3 horas. Hoje nós só temos 3 horas, menos do que isso, na verdade. Então, eu tenho que resumir muita coisa, e muito disso é experimental, tá, gente? Ocorre a partir do que vocês trazem, tanto aqui quanto no outro curso. Essa é uma noção interessante da psicanálise. Eu tenho uma concepção da psicanálise como uma ciência empírica, no sentido de Freud, no sentido rigoroso de Freud. E qual que é o sentido rigoroso? É de que essa experiência é uma experiência empiricamente construtora. Quem explicitou isso pela primeira vez foi o Binswanger. O que é uma experiência empiricamente construtora? Ok, Eva, já eu falamos contigo. A Eva está mostrando aqui o interesse em participar do curso do Antinarciso. Eu convido ela e cada um de vocês também, tá? Para estar conosco aí nesse esforço. Mas o que é uma experiência empiricamente construtora? Não é construtiva. Uma experiência construtiva é algo de metafísico formal lá do século XVIII, XIX. Mas uma experiência empiricamente construtora é aquela experiência que se faz, que se perfaz no seu próprio processo empírico. Isso tem a ver com os fenômenos que na psicanálise estão em jogo, que cada paciente, que cada analisante traz, mas, ao mesmo tempo, com a experiência do analista, na medida em que a psicanálise é, segundo Freud, primeiro, um procedimento investigativo dos processos inconscientes, é uma terapêutica baseada nesse procedimento, e, enfim, é uma ciência, um resultado desse procedimento e dessa terapêutica, que, nesse caso, a terapêutica funciona como sendo o elemento da contraprova, da prova e da contraprova desse procedimento. Bom, duas coisas aqui no texto do Matheus, eu vou falar mais diretamente dele, porque foi ele que autorizou a leitura e fez a leitura. Mas isso também está em alguns outros textos. Então, mostra que vocês estão fazendo uma leitura próxima, isso é muito bom. Primeiro, há uma anti-ideia. Uma anti-ideia. O que é uma anti-ideia? É aquilo que desconstrói uma ideia. Isso é próprio da psicanálise. E o Antinarciso traz isso no seu íntimo. Ele não se move por conceitos abstratos. Até porque, se movesse por conceitos abstratos, ele não seria um Antinarciso, ele seria um Narciso. E aqui, bom, nós estamos no Meet, né? Eu não consigo sair daqui e ir para outra tela, né, Matheus? Isso. Aqui eu não consigo, então vou ter que fazer isso depois, tá? Não vou fazer agora, não, vou ter que fazer depois. O Narciso se caracteriza pela fixação na própria imagem.
Essa é a característica do Narciso. Por isso ele se apaixona por si mesmo e por isso ele morre. O Narciso é também narcose, né? Como todos os estudiosos vão dizer, e como vocês vão ver aí no texto do Pierre Hadot, que eu disponibilizei. Mas e o antinarciso? É o inverso. Ele foge da imagem, da própria imagem. Então, enquanto o Narciso é um lago e morre afogado nesse lago, o antinarciso se deixa levar pelas águas do rio. Seja das águas do rio de Heráclito, e o nosso Tournier cita Heráclito em algum momento, seja pelo rio, tal como a Marguerite Yourcenar, no seu texto sobre o Natanael, também vai desenvolver. E como ocorre com o Robinson de sexta-feira. Porém, com o Robinson de sexta-feira, o que ocorre aqui? Ele para na ilha, que é a primeira fase do antinarciso, que ainda não é um antinarciso propriamente dito. Então, eu diria que esse livrinho, Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, é uma primeira expressão disso que o Tournier está elaborando internamente e que só mais tarde ele vai chamar de antinarciso. Mas o que ocorre com o Robinson aqui em sexta-feira? Primeiro, ele está fugindo de uma certa situação que aparece para nós, leitores, de maneira muito turva, muito obscura, que é nas cartas que o capitão do navio está jogando para ele. Cartas do tarô. Ora, nós sabemos que o tarô tem muito a ver com o inconsciente. Tá? Não só o tarô, mas outras cartas também de várias religiões, búzios, e por aí vai. Isso é muito interessante, né, para a psicanálise. Mas o Robinson está fugindo, de algum modo, de uma situação que ele tinha em York, e há um desejo nele, tornar-se rei. Onde que ele se torna rei? Na ilha de Esperança, no Pacífico. Ora, nessa ilha ele se encontra com um selvagem, que primeiro ele não dava a mínima, um selvagem que estaria ali para ser sacrificado, perdão aos spoilers, tá? Que estaria ali para ser sacrificado, mas que de um modo ou de outro se salva, e ele o salva. Eles têm uma relação complicada no início, mas acabam gerando afeição, só que esse selvagem vai embora no primeiro navio que aparece. Então, esse selvagem, sexta-feira, apresenta-se de um certo modo, que não é necessariamente um modo do antinarciso, até porque ainda não passou pelo estágio do espelho. O estágio do espelho é fundamental para que um eu venha a se reconhecer enquanto tal. Mas é possível que, mesmo passando pelo estágio do espelho, a pessoa não se reconheça no seu eu. É possível que ele fuja desse eu. Ao que parece, é o que acontece com o Robinson aqui, embora esse Robinson de sexta-feira seja apenas um homem-ilha. Não seja ainda meteoro. Não seja ainda um homem-jardim que vive segundo as estações do ano, sofrendo cada âmbito, cada transformação dessa estação. Frio, calor, o perfume das rosas, das plantas na primavera, o vento, as folhas caindo no outono. O homem-ilha, vai dizer o Tournier, vai dizer o seu biógrafo, vive uma única estação. Ainda está meio próximo do Narciso, embora já faça um distanciamento, porque foge da civilização. Foge daquelas ideias fixas de como tem que ser.
foge de algum modo, inclusive, do superego, que busca em todos nós manter uma certa placa dizendo o que é possível e o que não é possível. Com essa anti-ideia, e aí, Matheus, eu vou inverter o seu texto, é justamente porque é a anti-ideia que o desaparecer é sedutor. De deixar ir, de deixar levar. E por que é sedutor? Porque é a integração completa com a natureza. E nessa integração completa, o antinarciso deixa o seu eu se dissolver. Nessa dissolução, esse antinarciso aqui está muito próximo do antinarciso que foi Plotino. O primeiro antinarciso da história, mas um antinarciso filosófico, no qual a refutação de Narciso se dá via uma identificação da alma com o uno, da alma com o que está para além do inteligível. Porque o uno é inteligível para a inteligência. Se eu avanço para além da inteligência, que é ente, eu também avanço para além desse inteligível concebido pela inteligência enquanto tal. Então, quando eu acedo ao uno, estou falando de Plotino, eu acedo, inclusive, a essa desintegração, não só do eu, mas também do si mesmo. É um outro caminho, não é exatamente o caminho que nós estamos trabalhando aqui, mas é aquele caminho no qual o âmbito dessa integração se dá também de maneira completa. E por que isso não é suicídio? Porque o antinarciso não se suicida. Só se suicida aquele que vive segundo o âmbito do narciso. É Narciso quem suicida, não o antinarciso. E aqui o Matheus se referiu a eco nas orelhas do Narciso. Eu faço uma brincadeira parecida com essa, que é a seguinte. Narciso, quando a sua mãe, Liríope, a ninfa, vai procurar o cego Tirésias, perguntando se Narciso, que era belíssimo, já nasceu belíssimo, teria muitos anos de vida, teria uma vida longeva, o que é que disse Tirésias? Sim, se ele não se conhecer. Com a condição de ele não se conhecer. Então, qual é o interdito de Narciso? Ele terá uma vida longa, se ele não se conhecer. Não se conhecer, não se reconhecer. É diferente. O Pierre Hadot trabalha isso no seu texto sobre Plotino. E o interessante do Pierre Hadot é que ele trabalha isso em um texto, eu só vou tirar aqui rapidinho, em um texto que foi publicado pela primeira vez numa revista de psicanálise, que é essa... Bom, aqui não é a revista, tá? Aqui é um outro texto, Narcisse, onde estão todos os textos que foram produzidos e publicados na nova revista de psicanálise, em 1976, dos quais, a meu ver, pessoalmente, o do Pierre Hadot é um dos mais interessantes. Então, se verem esse livrinho em algum sebo, comprem, porque vale a pena, tá? Fala do Narciso e fala do anti-narciso de maneira muito legal. Bom, voltando rapidamente ao texto do Matheus, mas já avançando, a Eva também vai ler. Então, tá, Eva, eu só termino aqui para você já ler, para ampliar um pouquinho mais, tá? Então, considerando isso, duas coisas aqui no texto do Matheus ainda são muito preciosas.
Primeiro, o modo como nós nos relacionamos com a natureza e como que esse desaparecer se coloca entre nós. Os místicos, não sei se vocês já perceberam, vivem essa vida solitária e uma vida plena de realização. Assim também é o antinarciso. Não há necessariamente algo como uma frustração dele diante dos acontecimentos. Não há também algo em relação, estou falando aqui do antinarciso analisado, ou do antinarciso autêntico, tá? Porque existe o momento patológico. Existe um momento patológico. Então, aqui eu não estou entrando necessariamente no momento patológico, tá? É importante que isso fique claro. Mas o Mateus diz uma coisa aqui que eu não vou falar agora, vou falar daqui a pouco. A solução que gostaria de carregar ainda é intragável para mim. Mas no grande e maravilhoso entulho de palavras e símbolos que é a literatura, encontro um caminho mais seguro. Então, aqui o Mateus faz referência, né, deixa eu me citar agora, Mateus, ao que nós falamos ontem, né, sobre o lugar da literatura nesse processo, e, ao mesmo tempo, por que esse caminho, em algum momento, permanece intragável? Permanece, digamos, duro demais, permanece exigente demais. Porque nós somos, em todo momento, ou a todo momento, impelidos, tá, a entrar em relação com. O que não é ruim. O antinarciso ele não é um solitário, no sentido de alguém que se isola de tudo e de todos. Não. Ele é um ser com. Ele é de tal modo um ser com que ele se relaciona principalmente, inclusive, com a natureza, com os animais, com as plantas e também com os outros seres humanos. Mas sem se deixar apegar doentiamente por essas pessoas. Mas eu paro por aqui, já são 10h10, né? Eu fiz uma, entre aspas, promessa para vocês, que agora, olhando, talvez eu não vá cumprir. Isso também, às vezes, pode acontecer, mas vamos trabalhar o texto da Eva e de mais alguém, se caso tiver autorizado. Deixa eu ver aqui primeiro nos recados, como que estão. A Eva. Obrigado, Eva. A Lindalva também, né? Então, vamos ler o da Lindalva e da Eva, tá? Aí eu vou ser um pouquinho mais rápido para conseguir falar também dos outros aspectos. Eu só vou ver aqui como que estão, porque eu acho que uma delas está no WhatsApp ainda, a da Eva, e da Lindalva já está no texto. Deixa eu baixar aqui. Não, já está baixado. Só vou abrir. Então, cadê o da Lindalva? Então, aqui é o do Frederico. Acho que o da Lindalva é esse aqui. Tá. Então, esse é o da Lindalva. E o da Eva. Só mais um minutinho, gente. O Eva, o seu eu vou recortar e colocar num texto, tá? Então, tá aqui, eu vou colocar no texto. Então, o Lindalva, começa você primeiro, e aí depois a Eva, tá? Só deixa eu colar aqui o texto dela. Isso. E deixa eu compartilhar. Ainda vamos fazer um pouquinho mais rápido agora, mas vai dar tempo para tudo ainda, viu, gente? Fiquem firmes aí. Dá para ler nesse tamanho? Dá sim, professor. Uhum. Então, fique à vontade. Tá certo. A minha vida toda foi repleta de repressões. Sinto uma carga muito pesada, negativa, que invade o meu ser. Muitas cobranças, muitas responsabilidades, muitas pressões, enfim.
Preciso me libertar disso. Oriunda de família pobre, com poucos recursos, tive que ter maturidade e responsabilidade muito cedo. Levei muitas surras na infância, acho até que roubaram minha infância, pois não tive privilégio de vivê-la. Muitas vezes, fui culpada por tudo que dava errado, ou até mesmo por erros dos outros. Essa culpa seguiu comigo por muito tempo, até perceber e compreender as razões de muitas coisas. Hoje, adulta, mãe de 3 filhos, carrego nas costas muitas responsabilidades ainda, e sempre recorrem a mim para tudo. Sinto, às vezes, sufocada, tenho vontade de sumir. Fico tensa, preocupada, ansiosa e angustiada com muitas coisas que ainda acontecem comigo. Quando vou me libertar disso tudo? Não sei. Apenas tento driblar os obstáculos e superar os desafios para seguir em frente. Eu não sei se você percebeu, mas você também colocou aqui uma característica do antinarciso. Não estou dizendo que você seja, tá? Mas tem uma característica aqui que a gente pode trabalhar. A permanência naquilo que é a sua lida. Eu atendo uma pessoa que, diferentemente de você, ela é solteira. A maioria dos antinarcisos são solteiros. A grande maioria. Mas há uma característica que eles permanecem numa certa situação. Aí a questão que eu me coloquei durante um tempo era, por quê? Bom, claro que eu não respondi isso. Não sou eu que vou responder. É cada um. Para muitos, ali é uma responsabilidade. Essa responsabilidade está ligada, de fato, a um superego, está ligada à repressão, mas, diferentemente da repressão neurótica, que é aquela que não deixa o indivíduo avançar, por exemplo, que não deixa ele sair, e aí talvez tenha que ser você que tem que se perguntar também a partir disso. Eu quero sair dessa situação, e não posso, e aí há um conflito que nós temos que resolver de algum modo, ou é uma situação que eu vejo, e essa situação, embora repressora, que é a repressão, esse é o elemento, vamos dizer assim, neurótico, o que eu permaneço ali? Aí nós temos aquela situação que eu disse do complexo da mãe morta ou da depressão de transferência. Eu fico ali porque eu não consigo sair em função de uma certa dependência emocional grave. E no âmbito dessa dependência emocional, eu acabo transferindo também para outros. Ou é por um outro motivo? O que me interessa hoje é esse outro motivo em vários casos. Como que ocorre uma liberação do antinarciso se esse fenômeno é patológico? E me parece que na maioria das pessoas que não passaram por análise é patológico. Eu tenho dúvida quanto ao Tournier, tá? Maísa, né? A Maísa também leu lá e percebeu algumas coisas que eu tinha percebido. Eu tenho dúvidas se existe algum elemento patológico no Tournier ainda. Não vai dar tempo de eu avançar na biografia dele, mas eu quero que vocês depois leiam. E quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, tá? Para falar alguma coisa dele. Mas o fato principal é como vencer essas etapas, por exemplo, como aqui, eu esqueci seu nome, deixa eu olhar aqui de novo. Aqui como a Lindalva está colocando. Não, perdão, esse aqui é o da
Da Eva. Isso que é da Lindalva. Como a Eva que está colocando. Em que medida, o Lindalva, você se percebe nesse processo, considerando isso que o Tournier falou? Você pode dizer para nós? Eu tento, professor, sempre que posso, tentar superar, né, essas coisas que ainda acontecem comigo, e parece assim um ciclo vicioso, né, que essa carga vem sempre para mim com muitas responsabilidades, muitas cobranças, muitas pressões, e eu digo assim, por que é assim, né? Não poderia ser diferente? E eu tento refúgio, buscar, né, tentar superar isso através de literaturas. Gosto muito de literatura, né? E isso, de uma certa forma, me leva a outro nível, né? De conhecimento, de libertação, de tentar, né? Não ficar preso só nos problemas, né? Que muitas das vezes eu fico presa a isso. E meu esposo sempre diz: você sofre muito por conta de antecipar os problemas, né? E aí eu tento, dessa forma, né, buscar um refúgio nas literaturas, no conhecimento, buscando sempre me libertar disso, né? E você escreve? Já escreve? Escrevo não, eu sempre nas leituras mesmo, né? Porque eu já, através até do Freud, né, das leituras que eu estava fazendo, eu consegui entender algumas razões que acontecem ainda, né? E eu estava até Com qual entendendo e autor da compreendendo certas literatura coisas. você mais se identifica? Eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, gosto de literatura de romance de autoria feminina também, gosto muito dessa literatura. E busco sempre dessa forma, né? Refúgio, sinto prazer nas leituras, gosto muito disso, que é de uma certa forma que vai me libertando, né? De não ficar tensa e preocupada com essas coisas que me acontecem. Eu estou olhando ver se encontro um texto aqui, ele não está aqui mais. Eu não me lembro o nome da autora, você me pegou de surpresa agora. É uma autora, eu acho que da Nigéria, se eu não me engano, que viveu em Londres. E ela escreveu, a primeira palavra eu não me lembro, não sei o que, da maternidade. Não sei se é as belezas, não é as belezas, a alegria da maternidade, alguma coisa assim. Eu te indicaria esse livro. Certo. Depois eu vou ver o título correto, né? Você está no WhatsApp, eu te mando depois, tá? Quer dizer, a referência. É um livro da TAG. É um desses livros que vem todo mês da TAG. Esse veio, acho que o ano passado, se eu não me engano. É um livro muito bacana, muito interessante. Dentro disso que você está colocando, é muito interessante. Porque, como nós dissemos ontem, não sei se você estava, a literatura tem esse caráter libertador, transgressor. Mas, para isso, você tem que querer transgredir esse estado no qual você se encontra. É isso, professor, que o senhor acabou de falar. A literatura ela tem esse poder de transformar a gente, de libertar, de levar a gente a outros níveis, né, do conhecimento. Justamente. Muitas coisas que eu não compreendia, estou levando a compreender agora por conta que tudo está lá, né, no inconsciente. Isso mesmo. As questões que já vieram desde o nascimento, enfim, são várias coisas que eu estou compreendendo agora, muitas coisas. Vocês conseguem ver o texto agora da Eva? Sim, professor. Ótimo. Então, Eva, contigo. Pode ler para a gente. Bom dia, vocês estão me escutando? O meu texto... Então, deixa eu compartilhar de novo. Porque, às vezes, para alguns de vocês, pode ser que tenha um delay maior. Então, eu descompartilho e compartilho novamente. Só um minutinho. Nós vamos fazer um debate ainda, tá, gente? Então, fiquem aí. Aí, agora, conseguiu ver?
Isso, agora sim. Bom, professor, bom dia para todos, né, todas e todos. E como foi para falar o que me veio à mente, né, durante a tua fala, eu fui remetida imediatamente à escuta clínica, onde onde esse sentimento aí de desencontro, de profunda solidão, de quase desespero por não conseguir perceber-se ou atender às exigências impostas a si próprio, né? Essa percepção também de um não lugar, de não saber-se, de encontrar-se em um não lugar, de um afastamento do que vê em si, né? E por não contemplar o que se sente ser, o que por vezes remete algumas vezes. E aí eu estava prestando atenção à tua fala do antinarciso, que eu quero fazer esse curso, porque assim, porque é muito, é quase a minha, assim, a fala da minha escuta, e que remete ao suicídio, porém na fala, e não na prática, na ação, né? E às vezes a fala desse suicídio é mais como uma forma de libertar-se, de dar cabo ao desencontro de si, não enquanto vida, mas enquanto dor. É isso. E eu vou completar o seu raciocínio, então, se você me permite. Pois não, professor. E isso devido a uma má compreensão que a nossa época hoje acaba projetando em relação àquilo que de fato ocorre conosco. Porque quais são as categorias, vamos falar nesses termos, que nós temos para compreender os fenômenos clínicos? E aqui falando estritamente de psicanálise. Nós paramos de desenvolver esses mecanismos de compreensão. Hoje estamos repetindo Freud e todos mais. O YouTube, que é muito legal, e nós vamos estar lá com vocês, né, dentro em pouco, quando o Matheus colocar esse material no YouTube. Também repetindo, hoje os grandes psicanalistas estão no YouTube falando de Freud, falando de Lacan, mas ninguém está falando de casos sérios, concretos, que estão acontecendo aqui e agora. Nada contra quem está lá ganhando seu dinheirinho numa boa, que bom que estão. Mas isso que você acabou de relatar. Nós conseguimos trabalhar isso, Eva, usando as categorias, e que me perdoe Matheus, que está fazendo um belo trabalho ali, né, com a Klein, acho que o Winnicott, né, Matheus, e o Green. Mas na clínica ali, né, no elemento patológico, com essas categorias desses autores, eu tenho percebido que não. Que nós temos que avançar para algo que possa, para essas pessoas, trazer um outro tipo de compreensão. E essa compreensão significa assumir a sua parcela de responsabilidade nessa vida de solidão. Não vou dizer nessa vida solitária. Nessa vida na qual esse desencontro de si não é necessariamente de si, mas da imagem de si. De tal modo que, nesse desencontro da imagem de si, ocorrem duas situações. A primeira situação é apegarmos a uma imagem que não somos, uma falsa imagem de nós mesmos, o que vai produzir um falso eu. Eu não sei quem fala de falso eu, agora não me lembro. Se é o próprio Tournier que fala, ou se é algum outro autor. Professor, pode falar. O Winnicott tem a noção, né, de falso self. Sim, mas eu vou chegar lá ainda. Eu estou no falso eu por enquanto. Né? De um falso eu, que é uma falsa imagem, e é justamente essa falsa imagem, Matheus, que vai produzir o falso self. Porque o que é o falso self do Winnicott? É aquele self que não é o self verdadeiro, mas que é captado pelo indivíduo como sendo.
Então, por que eu chego a um falso self? É uma falsa referência, portanto, desse eu. O eu é sempre uma representação, uma imagem. Na medida que essa imagem já é falsa, ou não é a verdadeira, o que ela vai produzir? Um verdadeiro self? Claro que não. Na minha concepção, pelo menos, o eu, o ich alemão, no inglês, o self para as duas coisas, né? O self é tanto o eu quanto o si mesmo. Mas em algum lugar, no Winnicott, em algum momento, ele faz essa separação também, ele faz essa distinção. Eu não me lembro agora onde, né, que está isso, mas em algum lugar ele faz essa distinção. Então, esse eu, que é representação desse si mesmo, se ele é falso, ele vai produzir também, claro, um referencial falso, uma miragem. Né? Esse falso self é uma miragem em função dessa imagem falsa. Isso é um ponto. Na medida que o narciso se fixa nessa imagem falsa, ou nisso que é apenas uma imagem, ele termina por chegar a esses processos, e aí eu vou pular um pouquinho, que o nosso André Green vai chamar de narcisismo de vida ou de narcisismo de morte. Mais do que isso, o narcisismo do mortal e do imortal, que é aquele eu que quer ser imortal, mas que no seu dia a dia não consegue não se compreender como mortal. Então, ali nós temos um conflito de morte também. E de onde que vem esse conflito? Como que ele se produz? Ainda dessa falsa imagem de si mesmo, na qual o narcisista se fixa. E o que ocorre com o antinarciso? De certo modo, também há um desencontro de si. Nesse desencontro de si, esse desencontro de si ocorre não por conta de que ele se fixa numa falsa imagem de si, mas porque ele foge de qualquer imagem de si, seja verdadeira, seja falsa. Então ele se perde. Nessa perda de si, ou nesse desencontro de si, como diz a Eva, é possível, em alguma medida, ele se encontrar, Eva. Mas desde que ele abra mão da representação. Desde que ele abra mão dessa imagem fixa. E aí, isso eu vou falar ainda mais adiante no meu curso, mas para vocês eu já adianto aqui hoje. Desde que ele se apresente e se assuma como um si mesmo sem representação de si. Ou seja, como essa água que corre, como disse a Ilcinar, lá no livro, né, dela, e como esse homem jardim, que está na biografia do Tournier, escrita pelo Fouillé-Luc. O que significa isso? E aí, Lindalva, talvez para você também seja importante. Desde que nós nos suportemos, aí eu vou assumir aqui um outro autor, desde que nós nos suportemos, não na nossa neurose, mas no nosso caráter esquizo. Como na natureza, para onde o vento sopra? Nós conseguimos ter uma lógica fixa do vento? Ou da água do rio? O rio tem sempre o mesmo tipo de movimento, de ritmo e de leito? Não. Como no rio de Heráclito, e eu comecei na filosofia não pelo Heráclito, mas pelo discípulo dele, o Crátilo. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara, ele nunca escreveu nada, e só se tiram um sarro dele,
Talvez Crátilo foi o primeiro antinarciso, sem saber. Crátilo era um filósofo, discípulo de Heráclito, e, ao mesmo tempo, de Protágoras. Ele aprendeu muito com Protágoras. Ele criticou Heráclito. Heráclito disse, não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o rio já mudou e nós também. Crátilo diz, não, caríssimo Heráclito, nem mesmo uma vez podemos entrar no mesmo rio. Por quê? Como o rio é feito de águas que correm, que estão sempre renovadas e sempre se renovando, e nós também, nós sempre somos nos perdendo a cada momento. Perdão aqui pela propaganda que estão passando. Aquilo que o próprio Heráclito já havia dito, só que o Heráclito não tinha tirado as consequências mais radicais daquilo. Assim como Heráclito, a maioria de nós não tiramos as consequências radicais daquilo que pensamos, daquilo que queremos. Ou seja, como disse a Lindalva, nós nos reprimimos. E a questão é, até quando nós vamos nos reprimir? Até quando nós vamos fazer o bem e deixar de lado o mal? Até que ponto fazer o mal é mal? No sentido da transgressão de um superego, por exemplo, castrador. De um superego severo. De um superego que não é sineidesis, como nós falamos ontem. Porque a sineidesis é uma forma de consciência na qual o um e o outro se encontram numa certa dimensão, vou chamar aqui de colaborativa. Mas não numa situação na qual o si mesmo, eu prefiro aqui agora o si mesmo do que o eu, de certo modo, sufocado pelo outro. Quando ocorre esse sufocamento, nós temos algo patológico. Bom, o antinarciso é considerado o anti-herói pelo Yusinar. E a primeira impressão da maioria de todos vocês, acredito eu, foi considerar também o Tournier como um anti-herói, não foi? Estou falando a maioria, não todos. Sim, professor. Não é verdade? E esse anti-herói, o que ele nos ensina? Que não é uma mera, desculpe a expressão agora, boba, jornada do herói. Queremos fazer uma jornada do herói ou uma jornada do anti-herói? Ao que a literatura se presta, fundamentalmente? E eu vou repetir aqui a frase da Eva. Essa percepção de não lugar, de um afastamento do que vê em si, por não contemplar o que se sente ser, o que por vezes remete ao suicídio, como forma de libertar-se, de dar cabo a tanto desencontro de si. Será que, Eva, o suicídio, o simbólico, não é necessário também? Na minha psicanálise, pelo menos, uma das questões importantes é matar o pai. É matar o próprio analista, às vezes. Pelo menos no final de análise. É importante que o paciente mate o analista. Senão também ele não se liberta da análise. E nós não queremos ter um paciente para toda a vida. Sim, professor. Concordo sim. Simbolicamente, há a necessidade, sim, do suicídio. Porque senão não há um novo nascimento. Acho que é bem, professor, não diria o lado positivo, né, mas a outra face também da opção de morte, né, porque seria justamente essa condição de eterno recalque, de eterno retorno, que daria possibilidade da gente ressignificar, né, fora que tudo isso se dá... Isso mesmo. Tudo se dá a partir dessa, se a gente pega Klein, mas Freud também, né, com o masoquismo erógeno, mas toda essa pulsão agressiva voltada para o e para o outro, que é próprio da pulsão de morte, pode encontrar um escoamento, né, a partir do simbólico, como você está dizendo. Justamente. E ela vai ser patológica se o indivíduo não conseguir fazer isso e não conseguir ressignificar isso.
O que me parece, ele não consegue no nível da neurose clássica e não consegue no nível da depressão de transferência do Green, ou ali do conflito do narcisismo de vida e do narcisismo de morte. Porque a questão é, qual que é o uso que ele vai fazer disso? Ou, como eu citei ontem, né, aquilo que o Sartre disse, o que nós fazemos daquilo que fizeram de nós? Vocês gostam do silêncio? Professor, eu, na verdade, estou inebriada aqui com tanta coisa, com tanta ideia interessante que você está proporcionando. É muito, muito, muito. Eu não, já há um tempo que eu estudo, né? Sou estudiosa, há muitos anos eu faço análise também, mas, assim, chegaram-me ideias agora que eu não tinha entrado nesse rio ainda, professor. Não que tinha bom, bem-vindo a mergulhado. ele. Bem-vindo a ele. E, claro, né, estamos aqui para colaborar, para trabalhar juntos, e aqui é uma primeira amostra, né, do que a gente está fazendo, de pesquisas. Eu vou pedir aqui a autorização de 2 ou 3 pessoas que eu sei que estão aqui, de citá-los. Um é o Joaquim Célio de Souza, outro é o Marcelo Prates, que eu estou vendo aqui. Eu não sei se a Neide ainda está. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui. Deixa eu ver se a Neide está. A Neide está. Eu acho que dos que eu estou vendo aqui são só esses. Os 3 trabalham comigo e estudam comigo, ou nesse curso das sextas-feiras que eu falei para vocês sobre o antinarciso, e no outro seminário que a gente chama de seminário clínico de Dasein's psicanálise. O tipo de psicanálise que eu estou fazendo, Eva, eu chamo de Dasein's psicanálise, que é Freud, né? Eu digo que a Dasein's psicanálise é uma análise freudiana, mas uma análise que foi até Heidegger, até a Dasein's análise, e retornou à psicanálise. Então, eu chamo de Dasein's psicanálise por conta disso. A gente desenvolve, então, um trabalho desde aproximadamente 2018, aqui na minha cidade, aqui no meu estado, e pouco a pouco nós estamos, digamos, avançando. Hoje nós já temos um curso, uma formação em Dasein's psicanálise, quer dizer, uma formação em psicanálise, que é oriunda dessa experiência da Dasein's psicanálise. Inclusive, esse seminário sobre o antinarciso é disso, e esse outro seminário, o do sábado, é disso também. O seminário do sábado é o que falamos da Maura Lopes Cansado, que é aquela escritora que eu citei para vocês ontem, e é esse livro em arquivo dela. A Maura Lopes Cansado foi uma escritora mineira do século passado, diagnosticada como esquizofrênica. Depois se percebeu que essa esquizofrenia era uma esquizofrenia larvada, que hoje é o que nós chamamos de transtorno borderline. A Maura escreveu entre outubro de 59 e março de 60 um diário no hospício e depois publicou. Bom, lendo o livro dela, eu percebi que isso tinha muito mais de depoimento real do que de ficção, embora aqui estava posto como ficção. Então, começamos a fazer um seminário de análise e de supervisão, análise da Maura e de supervisão do psicanalista dela, o Ariquerne Teixeira Guedes. Estamos agora no 3º seminário seguido sobre ela, e também convido você e os demais colegas para participarem. E se não quiserem, no domingo agora, nós teremos um café com psicanálise. A gente faz aqui um café com psicanálise, no qual, nesse domingo, a gente vai falar do antinarciso. Porém, a partir
pura e simplesmente da literatura. Nós vamos ler um conto que eu escrevi, vou colocar aí também essa experiência, né, para o público, dizer, e você, o que você faz dessa literatura que é a sua? Então, nós vamos ler um conto meu intitulado O Antinarciso, e vamos discutir alguns desses aspectos que estamos discutindo aqui, só que lá, a partir das questões que o Marcelo, a Neide, o Joaquim, por exemplo, trouxeram. E cada um de vocês, se vocês quiserem participar. No Instagram já tem uma propagandinha sobre isso, e eu espero que hoje ainda a gente consiga tempo para colocar no Facebook. De qualquer modo, eu também posso passar, se o Matheus manter o grupo aqui por algum tempo, eu posso também colocar aqui no grupo, para aqueles dentre vocês que tiverem interesse. Isso aí, Matheus, estão convidadíssimos, tá? Poderem participar. Bom, vamos caminhar para o fechamento do nosso curso. Eu estou vendo aqui que não vai dar tempo da gente falar de tudo. Eu só vou mostrar rapidinho o texto do... onde que está aqui? O texto do Antinarciso, do Tournier. Eu não vou trabalhar com ele agora, né? É esse texto do Fuy Lelouch, Michel Tournier ou o Antinarciso. É um texto que vocês podem comprar na Amazon. É um texto eletrônico, bem baratinho, né? É bem legal. Eu fiz uma tradução de parte desse texto, 15 páginas, acredito, né? 18 páginas eu fiz a tradução, e vou deixar para vocês aí, para vocês lerem, para vocês discutirem entre si. E se quiserem trazer para mim alguma questão, fiquem à vontade. Aqui, na nota, nessa primeira nota, que é uma nota minha, na segunda nota, na verdade, eu faço uma rápida apresentação do título O Vento Paracleto, que seria a autobiografia do Tournier, mas uma autobiografia que não se realizou enquanto tal. Vai dizer o Fuy Lelouch que ele fracassa nesse sentido de fazer uma biografia, mas também podemos dizer ele fracassou no texto Os Meteoros. Aqui eu não vou entrar nos detalhes, porque é uma outra característica para que alguém possa se reconhecer e se assumir como antinarciso. Há uma relação, há uma referência ao fracasso. Mas esse fracasso não é um fracasso no âmbito de uma frustração meramente. Não é um fracasso mediante uma espécie de arrependimento ou de decepção em relação a alguém. Essa foi a minha segunda hipótese, por exemplo, lá com a Lady Macbeth, quando ela se decepciona com seu marido, Macbeth, que ao se tornar rei, começa a ter também colapsos, começa a ver a imagem do Macduff. Perdão, não é do Macduff. Bom, agora eu esqueci o nome lá do amigo dele, perdão. Banquo. Ele começa a ver a imagem do Banquo em tudo. E, a partir daí, a mulher também, ela acaba mudando o seu caráter, modificando a sua personalidade e, evidentemente, entra em surto, entra em colapso. Como eu havia dito no início, o Freud não dá conta desse caso, ele abandona, e numa análise a partir do Grimm, ao que parece também não é possível. Eu estou fazendo um trabalho, não vai dar para apresentar aqui pelo tempo, infelizmente, a partir dessa noção de antinarciso, mas ali, evidentemente, de um antinarciso patológico, de um antinarciso que não fez a travessia, digamos assim, para isso que, de certo modo, ao que parece, o Tournier nos apresenta. Tá bem? Mas essa autobiografia dele, que no fundo não é uma autobiografia, é uma outra coisa, nos revela nada do Tournier.
nos revela algo do rio, que é a vida Tournier, a vida e a obra, ou algo que ficou desse excremento chamado Tournier. Isso é mal? Em que medida esse mal é um bom, é um bem? Esse curso ele é muito mais para que a gente possa, de uma certa maneira, deixar que noções fixas, tipo de bem e de mal, e que se opõem, possam fluir. E é nesse fluxo, no fluxo do rio de Heráclito, no fluxo da libido do Freud, da nossa, de cada um, aquilo que nos nossos julgamentos superegóicos podem assumir uma outra feição. Uma feição de prazer, não de desprazer. Uma feição de realização desse princípio de prazer, porém, não de modo pura e simplesmente irresponsável, mas de modo responsável. Como assim modo responsável? No sentido de assumirmos e respondermos por aquilo. E, embora a literatura, na fala do Bataille, que eu disse ontem, seja irresponsável, ao responder, ao ser uma resposta possível, a literatura se mostra responsável. Então, essa fluidez dessas noções fazem com que elas não sejam meras noções, não sejam meras ideias, mas sejam justamente essas imagens fluídas desse rio que é a nossa existência, que é a nossa vida. E que aqui nessa biografia do Tournier, ainda que apenas um extrato disso, nos traz informações preciosas que nós podemos trabalhar. Eu não vou ler mais em função do tempo, tá? Mas acredito que numa leitura de vocês, na casa de vocês, no tempo de vocês, vai dar um bom complemento ao nosso curso. Ele também fala aqui do Narciso, evidentemente ele não permanece ali, e um eu, um moi tournieriano, que aqui nós não vamos falar, mas veja só, o Mateus, o antinarciso, nessa perspectiva, diz sim à vida. Ele é nietzschiano, em certo sentido. Ele não é schopenhaueriano. Como uma aluna minha, que não está presente aqui, trouxe na primeira sessão do nosso curso o que Nietzsche e Schopenhauer tinham a ver com o antinarciso. Eu creio que Nietzsche tem muito a ver. Schopenhauer não necessariamente. Mas eu eu propus a ela, vamos pesquisar. E é o que eu proponho a cada um de vocês também. Vamos pesquisar. É algo novo, é algo que eu estou trazendo também uma primeira impressão. Isso talvez possa se modificar com o tempo, eu ainda não sei, tá? Mas é uma primeira impressão e, ao que me parece, ela está sendo bem recebida, inclusive por vocês aqui, o que nos dá força, vamos dizer assim, para continuar nessa jornada. Além do antinarciso dizer sim à vida, ser um oréxico, não um anoréxico, ele também trabalha com vou chamar aqui, de processos primários, que são aqueles processos próprios do inconsciente, não com o secundário, que já tem uma certa elaboração. O Tournier não fala isso especificamente, claramente, o seu biógrafo também não, mas eu leio, e tem outro texto do Tournier, o Ensaio sobre as Ideias, alguma coisa assim, não me lembro agora o título do texto, onde ele vai falar dessas noções no sentido muito próximo da psicanálise. Então, eu me permito também fazer essa apropriação, essa retomada.
considerando, viu, Lindalva, que esse elemento oréxico e primário se opõe ao anoréxico e ao secundário, que também podem ser características de um antinarciso. Talvez muitos neuróticos, por exemplo, com anorexia, que se pensam, que se acham histéricos por conta da anorexia, quem sabe não sejam meramente neuróticos, quem sabe sejam outra coisa. Mas aí a lida com essa anorexia tem que ser trabalhada. Isso é só uma hipótese, tá, gente? Vindo aqui a partir do Tournier. São hipóteses que nós temos que colocar em teste, porque a psicanálise é uma ciência, então também tem testes nela, não daquele modo lá do nosso queridíssimo, como é que é o nome dele, do inglês, né? Que escreveu A Lógica da Pesquisa Científica. Olha o ato falho, viu? Quando a gente está assim, a gente não lembra nem o nome da pessoa, né? Karl Popper, eu lembro, tá? Não é ato falho, não, foi proposital. Não é naquele sentido do Popper, mas é teste. A ciência faz testes. E ela erra também. E se ela erra, ela continua fazendo testes. Por que não? Somos ciência e fazemos isso. A mesma coisa ocorre com o homem do jardim, que é uma outra característica do antinarciso, e com o homem ilha, que é o que aparece lá do Robson, no Sexta-feira, que acabam se conflitando, o homem-ilha e o homem jardim. A questão ali seria ainda se o Sexta-feira, como que ele entraria nisso. Mas isso eu deixo para um outro momento. Só concluindo, aqui na Yorcinar, um homem obscuro, o anti-herói, que é o Natanael, ele está em fuga, ele acaba matando um homem, ou pensa que matou um homem, foge, acaba entrando no barco para se esconder, esse barco sai, ele é encontrado no barco, ele tem que trabalhar no barco para sobreviver, roda pelo mundo, muda de barco, roda pelo mundo, tem um naufrágio numa ilha, olha que interessante, aqui tem um naufrágio, no Sexta-feira tem um naufrágio. O antinarciso é, antes de tudo, um naufragado, ou um náufrago. Isso é uma imagem interessantíssima que a gente pode explorar em algum momento. Ele leva de boa esses naufrágios, esses processos, ele continua trabalhando, se forma, quer dizer, ele já se forma antes, né, na ilha, acho que na ilha, na Groenlândia, onde ele vivia. O antinarciso é sempre um intelectual, mas não o intelectual das ideias. É o intelectual que, de certo modo, vive a vida a partir dessas noções, buscando encontrar um lugar de equilíbrio, de harmonia entre isso que ele é do ponto de vista da sua formação e isso que ele vive. Então, nós temos aí um conflito também. E nesse conflito, esse fluxo, né, do rio. O fato é que o Natanael morre numa ilha grega, sem ninguém saber, sem ninguém dar conta. E todos aqueles que, de algum modo, entraram em contato com ele em vida, ou saíram da vida dele, ou morreram, alguns de maneira catastrófica, outros de maneira um tanto quanto contingente, como um filósofo que aparece também nesse texto da Yorcinar, sempre de modo contingente. Ou seja, não é algo levado a cabo por um eu, mas é algo levado a cabo pela natureza. Onde que está o mal aí? Onde que está o bem aí? Bom, aqui nós só podemos terminar com Nietzsche, para além do bem e do mal. O mal na literatura, acredito, está para além do bem e do mal. Seria isso o meu curso. Muito obrigado. E eu gostaria de ouvir vocês, uma palavra final de cada um de vocês, para a gente dar por terminada terminado o curso. São 10h58, nós temos
meia hora ainda, então pode ser uma espécie de sessão de perguntas, de palavra final, um debate, né, dentro daquilo que eu consegui mostrar aqui para vocês e dentro daquilo que vocês também conseguiram reter e gostariam de dar algum retorno ou fazer alguma questão, fazer alguma objeção, sintam-se à vontade. Professor, irei apenas desligar a gravação, certo? Encerrar, e aí damos início a esse nosso debate. Obrigado. Uhum.